Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Companhia. Hoje vamos falar de um dos meios de comunicação mais antigos e que alcança as pessoas nas regiões mais remotas, a rádio. Para falar da sua experiência nas rádios, vamos conversar com o radialista Rodrigo Campos. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Olá, muito obrigado pela oportunidade de poder participar e contar um pouquinho da vida, como que é o rádio, como que o rádio acontece. Como é que é o teu dia a dia na rádio? Como funciona? Começa cedo, vai começar cedo, eu estou numa transição de rádio agora. Aliás, eu não contei para ninguém, vou contar a primeira vez aqui que eu estou indo para a Rádio Disney. Eu fiz 15 anos de metropolitana, de 10 da manhã às 2 da tarde foi o último horário que eu trabalhei. E me desliguei da metropolitana há uma semana, pedi demissão, porque eu recebi uma proposta para ir para a Rádio Disney, então eu vou começar uma jornada nova, em uma rádio nova, vou aprender coisas novas com gente completamente, não tão diferente, porque a gente, no meio do rádio você acaba sendo amigo de muita gente. Conhecendo muita gente. Conhecendo muita gente. E assim, começa cedo. Qual que é o lance do locutor? Você chega cedo na rádio, o interessante não é chegar em cima da hora, porque você tem que se preparar para as pautas que você tem, você precisa saber as músicas que você vai tocar, você precisa estar minimamente inteirado do que vai acontecer, porque hoje em dia o locutor de rádio ele não cabe mais só ficar naquela coisa que era do oi, bom dia, boa tarde, boa noite, você ouviu o som da Katy Perry, não é só isso mais. O ouvinte de rádio ele precisa de conteúdo. E o conteúdo, ele é você falar alguma coisa pontual sobre aquela música que o cara acabou de ouvir. O rádio, ele é diferente das plataformas por causa disso. O rádio, ele traz algumas surpresinhas, algum elemento diferente que o playlist do cara no Spotify não vai ter. Aquela coisa fria, você vai ouvir aquelas músicas que você selecionou e ponto. No rádio não, tem um profissional lá conversando, um ser humano falando. Estamos em tempos de inteligência artificial, que faz perfeitamente o que um locutor faz. Então é aí que entra o grande lance do locutor, o cara preparado com conteúdo, um ser humano conversando, até mesmo dando escorregadas e pequenas erradas e não perdendo a oportunidade de ser simpático. Isso tudo faz parte da tal da companhia que o rádio é para o ouvinte. Dirigindo um carro, sei lá, fazendo uma academia, limpando uma casa, não importa, o rádio está lá fazendo a companhia e o papel do locutor é esse. Chegar cedo, se inteirar, entender, conhecer o produto, que são as músicas. É mais ou menos isso. A rádio tem o diferencial que é chegar e alcançar lugares onde não existe nem televisão. Às vezes é um radinho de pilha e o cara está ouvindo o que você está falando, a notícia que você está dando. Como é que era aquela sua programação? Além das músicas, você dá algumas notícias no meio da programação, dá alguns recados, convite para shows e eventos? Tudo isso. Lembra daquela tragédia no Rio Grande do Sul, que alagou tudo? Você sabe o que a Jovem Pan fez naquela época? Enviou para lá radinhos de pilha. Para as pessoas que estavam sem comunicação, sem energia elétrica, o radinho de pilha era a única forma das pessoas terem noção do que estava acontecendo. Então, de fato, o rádio, ele é muito mais imediatista. É muito mais fácil a gente entrar ao vivo numa rádio agora do que posicionar um link e entrar ao vivo numa televisão, porque tem todo um processo, né? O rádio é por telefone, é coisa muito rápida, é muito mais imediatista. E é aquilo que acontece, o rádio ele tem aquelas surpresinhas que a gente falou. No meio das músicas eu entro te convidando para me mandar um WhatsApp, um áudio bacana para eu colocar você no ar. Eu brinco muito, falo, é o seu momento de brilhar aqui, hein? Vamos fazer aquela média com o crush, vamos dar beijinho, brigou com um amorzinho, é agora que você vai fazer sua média. Você vai brincando desse jeito com as pessoas. Época de Dia dos Namorados, inclusive? Exato, é a hora de fazer aquela média. Você manda um oizinho aqui, um oizinho ali. Tem as promoções. O grande lance de rádio é festa. Rádio jovem, né? São perfis de rádio. Nós temos as rádios adultas, as populares e as jovens. E as All News. All News já é um outro perfil de rádio que nem cabe essas promoções, essas brincadeirinhas. Mas rádios adultas, populares e jovens cabe muito. E principalmente as rádios jovens, que não são tão mais jovens assim. O público de rádio é 30 a mais, tá? O Ibope mudou a aferição de audiência em rádio. O público do rádio envelheceu um pouco, tanto é que você que está assistindo a gente, que consome rádio, talvez tenha percebido que as rádios estão tocando muito mais músicas antigas, porque o público está mais velho. E não deixa do público jovem também ouvir músicas antigas por causa de Netflix, filmes como Deadpool, Guardiões da Galáxia, que trouxeram hits dos anos 80, que fez o cara de 15, 16 anos ouvir aquilo e falar, caramba, que legal. Então isso tudo contribuiu para que as rádios ficassem um pouquinho mais envelhecidas.
E a festa, todo mundo que está ouvindo rádio quer ir no cinema, quer ir curtir um show do Jorge Mateus, quer ir curtir, sei lá, um big de um show da Shakira no Brasil. E o rádio proporciona isso para o ouvinte. Esse é o temperinho, essa é a surpresinha que o rádio proporciona, que playlists de Spotify, Deezer não proporcionam. Essa interação com esse público mais jovem faz com que a rádio converse também com esse público e traga atrativos, como você falou, dos shows, ingressos para shows, participações em eventos, que só a rádio proporciona, às vezes a TV não proporciona para eles. Isso faz parte, são coisas que é o DNA daquele produto. Então, falando em rádio, vamos falar de algumas rádios que existem em São Paulo. Temos as jovens concorrentes. Rádio Disney, que é a rádio que eu vou começar a trabalhar. Rádio Mix, Metropolitana, Jovem Pan, Energia 97. Todas essas rádios estão disputando a mesma fatia de audiência. Só que cada rádio tem um DNA. Tem coisas que são características daquela rádio. Assim como na televisão também. Então, você vai ouvir determinada música na Rádio Disney e combina perfeitamente com a Rádio Disney. E, de repente, essa música toca na Rádio Mix, não combina, e vice-versa. Alguma coisa que é característico, que você tem o hábito de ouvir ali na Mix, você vai ouvir na Rádio Disney e talvez não caia bem, porque não tem o DNA, não é o DNA daquela rádio. Assim como participação de ouvintes. Tem rádio que não abre espaço para ouvinte. E tem rádio que tem muito engajamento, que é o caso da Rádio Disney. É uma rádio que tem ouvinte o dia inteiro participando, ela tem muito engajamento. Não é o perfil de uma Mix, não é o perfil de uma Energia 97, de uma Metropolitana, que até atende o ouvinte. Não é que o ouvinte não participa, mas se tenta colocar em excesso o que uma rádio faz e fica bom, nessa outra não combina, porque não está no DNA, não é a característica daquela rádio. Tem muito disso também. E os caras que estão ali na direção da rádio ficam sacando esses movimentos e ficam ali você fica posicionando a rádio, fica brigando, fica tocando, mudando a programação, fica entendendo o que um faz e o que o outro não faz, e é assim que você constrói uma rádio, e é assim que você briga no Ibope com as outras rádios. Antigamente se falava, pouco tempo atrás, falava que a rádio ia sumir por causa da televisão, por causa da internet, e pelo contrário, né? As rádios continuam firmes e fortes, continuam com um público enorme, fiel. Muita gente que fica no trânsito, principalmente em São Paulo, ouve. Eu, por exemplo, no carro sempre ouço rádio e sempre mudando de uma estação para outra. Mas a rádio continua firme e forte, mesmo com tantas tecnologias, inclusive da inteligência artificial. Né? O rádio, surgiu a TV, já era o rádio, porque antes eram as rádios novelas, aí veio a televisão com imagem. Então o rádio não morreu e nunca vai morrer, não tem como morrer. O rádio é a companhia da pessoa. O rádio ele é gostoso, o rádio ele se tornou multiplataforma. O rádio ele está se atualizando, ele está ficando mais moderno. Antes era só a frequência modulada, o FM ou o AM e o teatro da mente, que é o que a gente brinca, que são os registros sonoros. Então o locutor vai lá, fala bonito, fala não sei o quê, fala alegre, vai brincando, vai colocando efeitinhos, vai colocando galerinha gritando de fundo, vai colocando buzininha, cornetinha, isso tudo é brincar com a mente. O papel do radialista é esse, é brincar com a mente de quem está ouvindo. Isso não vai mudar, isso não vai acabar, porque isso é gostoso. Só que o rádio se modernizou. Essas pessoas que ouvem esses efeitos, essas brincadeiras, hoje elas querem ver como isso é feito. Então o rádio ele está 360, ele é internet, ele é FM, ele é TV. Você faz um canal no YouTube e transmite o programa da sua rádio. Instagram de locutores, qualquer Instagram, você pode entrar agora e procurar o Instagram do locutor que você gosta de ouvir na rádio que você mais gosta de ouvir. Você vai ver que tem vídeo desse cara mostrando ele no estúdio, fazendo locução. Como funciona. Esse é o futuro do rádio. O rádio não vai acabar. Ele vai ficar 360, ele vai abranger mais plataformas e vai atingir mais gente. Só que no formato rádio, sem deixar de lado a parte importante que é a música. A essência da rádio, essência que é a da música rádio e a informação. É a música, tanto é que, vou dar um outro dado, você pega uma rádio musical e o locutor passa do ponto falando no papo, isso dá problema, as pessoas não querem ouvir também muito blá blá blá, as pessoas querem ouvir a música. Então tudo é com um time certo, tudo encaixado da melhor forma possível para que a rádio aconteça. E isso nunca vai acabar. Como é que funciona a interação do público com a sua rádio? A rádio que você trabalhava, Metropolitana, e agora para
para a Rádio Disney? Como funciona essa interação? Eles ligam para a rádio, pedem música? Ainda existe essa interação, essa troca? Existe. É um salto muito grande, porque assim, a Metropolitana, como eu falei, ela é uma rádio que tem um perfil diferente. Ela tem alguns momentos da programação que o ouvinte entra lá, pede uma música, a gente toca e assim, é muito rápido. É um áudio de poucos segundos. Oi, eu sou fulano de tal, queria ouvir a música da Tate McGree. Valeu, beijo. E aí a música toca. Na Rádio Disney, tem um programa de segunda a sexta, que vai ao ar meio-dia, que chama WhatsApp Liberado. É 1 hora direto com o ouvinte entrando o tempo todo no ar. Oi, eu sou fulano, fala aí, tudo bem? Nossa, eu queria ouvir aqui na Rádio Disney o som do Péricles. Aí entrou, oi, aqui é o Beltrano, nossa, eu adoro ouvir a Rádio Disney, eu queria ouvir a música do Jorge Mateus. São vários ouvintes e o playlist é liberado de fato. A diferença da Rádio Disney é essa. Então você entrou no ar na Rádio Disney e você falou que quer ouvir uma música do Jorge Mateus, você vai ouvir a música do Jorge Mateus. É diferente da outra rádio que eu trabalhava que precisava que ter um lance tipo assim, olha, minha programação aqui... Perfil daquela música. Essa hora vai tocar Red Hot Chili Peppers, vai tocar Mateus e Cauã, vai tocar Alok, vai tocar... Então precisa o ouvinte, coincidentemente, pedir aquilo. Não vai meio que furar a programação para entrar a música do ouvinte. Essa é a grande diferença. E eu comecei em rádio comunitária. Eu comecei no ano de 2000. E as rádios comunitárias, as piratinhas, as comunitarinhas, elas são um grande sucesso na comunidade justamente por causa disso. O ouvinte é o tempo todo pedindo a música e a música do ouvinte, porque a rádio comunitária ela não tem o compromisso com o perfil de programação. Sim. Ela toca o que tiver para tocar, ela vai tocar. Se o cara falar, quero ouvir Frank Sinatra, ele vai ouvir o Frank Sinatra. E depois do Frank Sinatra, se tiver que tocar pagode, vai tocar pagode. Esse é o perfil da rádio. E esse é o grande sucesso. O ouvinte, ele quer participar. O ouvinte, ele quer ser ouvido. E é aí que você ganha. O ouvinte entra, pede a música, participa das promoções, ganha prêmios. Rádio é isso. Quais são os principais desafios de um radialista e quais são as características que esse radialista tem que ter para ser um bom radialista como você, que já está há muitos anos, há mais de uma década? Pois é. Uma década e meia lá dentro da rádio, trazendo música para as pessoas. Foram 15 anos só de Metropolitana, de profissão 25. Cara, é assim, em tempos de inteligência artificial, o grande desafio do locutor é ele ser um ser humano falando no microfone. Eu vou fazer uma analogia aqui que eu tenho certeza que qualquer um vai compreender onde eu quero chegar. Quando a gente tem um problema com um cartão de crédito, quer ligar no banco, até você chegar num ser humano para resolver o teu problema, você já está com muita raiva de tanto robô que te atendeu. Eu não tenho muita certeza de que a inteligência artificial vai ser bem aceita, porque, de novo, o rádio é a companhia, é aquela surpresinha, é a emoção do momento. Eu acabei de ouvir uma música que chama Digitando. É uma música que fala de saudade de uma pessoa que é um pouco triste. Eu acabei de ouvir aquilo, eu vou absorver aquela emoção daquela música e é com aquela emoção que eu vou entrar falando. E com certeza eu vou falar com alguém que está sentindo a mesma coisa que eu senti. Um robô não vai fazer isso. Um robô não vai olhar pela janela do estúdio, ver que está um dia ensolarado, um dia chuvoso e vai poder transmitir aquilo para quem está ouvindo no rádio. Há limites para os robôs. E outra, tem que ter um ser humano atrás ali. Eu não sei se... Você deve ter visto que as redes sociais estão inundadas aí de videozinhos daquela novidade do Google, o VO3 lá, que fica fazendo... Os caras pegaram histórias bíblicas e colocaram em inteligência artificial. É um ser humano que fez aquilo. Um robô não vai fazer aquilo sozinho. E ainda assim, quando você percebe que, quando a galera fala, pô, isso daí é um robô que está fazendo, aí você começa a enxergar as coisas artificiais daquilo. Então, nunca um robô vai superar a emoção de um locutor. Então, o grande desafio hoje é, seja natural, converse, se você errar, que bom, porque é um ser humano que está ali falando, não perca a oportunidade de ser simpático, e se atualize, procure saber das coisas. O que você toca? Eu toco sertanejo. Procure saber sobre o Mateus e Cauã, procure saber de onde que veio o Jorge Mateus, para você ter alguma coisa legal para falar. Não dá só para ficar sendo um cara que lê um testemunhal, lê uma notícia e só. Não, tem que ter um temperinho. E é o que eu falo. Tem muita gente nas escolas que formam profissionais, porque o locutor tem que ter o DRT, e eu vejo muita gente saindo das escolas para ir tentar uma oportunidade em rádio. Alguns, são poucos,
estão bem preparados e outros estão muito crus. Acho que as pessoas estão mais interessadas em fazer TikTok, vídeos no TikTok para aparecer na mídia do que de fato. Então, primeiro você precisa aprender a ter o gingado que um locutor tem. Fazer locução é como se fosse cantar. Se você falar reto, não tem graça. Você tem que ter um ritmo. Tem que trabalhar o texto. É isso. Você tem que ter uma música de fundo, um BG, que fala junto com aquele BG. Vai no ritmo. Não é cantar, mas é como se fosse cantar, sabe? Um vai ritmo. De acordo. Esse é o desafio. Ser uma pessoa natural, ter o ritmo, ter aquela malemolência. Isso tudo se adquire com o tempo. O seu conhecimento musical, como é que foi lá do começo? Você não conhecia tanto, você estava começando. Para você pegar esse jeito, você começou a estudar os cantores, as músicas, os estilos musicais, porque você não sabia para onde você iria na sua profissão. Você está numa rádio muito grande, que é a Metropolitana, que tem uma audiência enorme. Como é que foi esse estudo do conhecimento musical? Eu cresci ouvindo em casa com os meus pais flashback. Então eu amo músicas dos anos 80, 70. E eu sou de uma época, eu vou resumir, na verdade eu entrei no rádio porque minha vida mudou quando eu conheci um cara que chama Roberto Reis, hoje ele é locutor da Mix. Eu conheci ele lá no finalzinho dos anos 90, eu queria ser DJ, eu não queria ser locutor. Eu achava o máximo ir no baile e na época eu ia nos bailes, em vez de ficar indo atrás das menininhas, eu ficava olhando o DJ tocar, eu achava aquilo sensacional. E como eu era office boy, eu trabalhava no centro da cidade de São Paulo, na rua Barão de Tapetininga. E na rua de baixo da Barão de Tapetininga é a 24 de maio, que tem as galerias do rock e uma galeria ao lado, onde tinham lojas como o B-Side. Eu acho que nem tem mais essas lojas. E eram ali que eram vendidos os CDs e os discos que os DJs tocavam na balada. Ainda tem algumas lojas lá que vendem LPs. Cara, eu acho isso o máximo. O que eu fazia? Antigamente não tinha Shazam, não tinha como. Eu escutava música na balada e eu ia ficar, na hora do meu almoço, eu ia nas galerias ficar ouvindo CD até achar a música que eu escutei na balada. E foi ali que eu fui conhecendo música. Eu fui aprendendo sobre música. E por eu gostar muito de música, eu consumo produtos na internet que ficam contando histórias de música. E isso ajuda no seu repertório. Sempre vai ter alguma coisinha para falar. Vou te contar uma coisa, isso está recente, teve um festival em São Paulo chamado Só Track Boa, que veio um DJ se apresentar que se chama Fatboy Slim. Muita gente conhece o Fatboy Slim, mas pouca gente sabe que ele era o baixista do House Martins, que cantava Building. Antes dele ser o Fatboy Slim, ele tocava baixo nessa banda. Então tem várias coisinhas que você vai pegando no meio do caminho, que você vai aprendendo, e esse é o tipo de coisa que você fala no rádio. É que Fatboy Slim não toca uma música... também tem músicas que são produzidas para tocar em rádio, tem músicas que são produzidas para tocar em pista. Tem essa muito também. Diferente. Tem muito diferente. Assim como tem música que é feita para TikTok. Zé Neto e Cristiano tem uma música que não tem 2 minutos de duração. A música chama Barulho do Foguete, a música tem 1 minuto e 55. É o suficiente para aparecer na Crowley. A partir de 1 minuto e 29, a música já apareceu na Crowley e ele já recolhe o direito dele. Mas são músicas muito rápidas, porque as pessoas produzem coisas meio descartáveis por causa do TikTok. Ninguém fica mais do que 5 minutos num vídeo, eu acho. É o tal do arrasta para cima o tempo todo. Quanto mais rápido, melhor. Né? Aquela ansiedade. Como é que funciona uma rádio? Ela vive de patrocínios, ela vive de empresas? Como é que funciona essa hierarquia, esse dia a dia da rádio? Hoje em dia não é mais só os 30 segundos o spot, né? Ela tem parcerias com eventos, datas de shows. Então você é um artista e você quer que eu toque sua música na rádio. A gente pode fazer uma parceria, não só o famoso jabá, que isso existe em rádio até hoje. Pode ser dinheiro, pode ser prêmios. Olha, eu preciso sortear 10 PlayStation 5. O cara vai lá dar os PlayStation, você toca a música dele. Preciso de 2 datas do seu show, para eu fazer um show com o artista. Tem as propagandas, né? os spots, os 30 segundos, os testemunhais. Testemunhal é quando o locutor faz ao vivo a propaganda, né? Ele dá um testemunho daquele produto. Isso daí é legal para o locutor, que ele também ganha um cachê. Isso é bem bacana. Eventos, então vamos supor, vai ter a virada cultural em São Paulo. Aí alguma rádio fecha parceria com a prefeitura e essa rádio vai levar uma verba, porque ela vai dar mídia, ela vai organizar, ela vai levar artista, ela vai pôr o locutor no palco. Então são várias as formas. Internet, posts em Instagram, quanto mais seguidores você tiver, maior a visualização. É meio que como se fosse um influencer. É basicamente assim. Tudo conversa, né? O Tudo Instagram, conversa. as mídias, o TikTok, a rádio. Tudo. A rádio ainda é uma fonte de novos fãs para os artistas, principalmente para os que estão começando? Sem dúvida. A música, ela precisa tocar no rádio.
Ninguém tem a maestria do rádio de estourar música, porque ninguém toca tanto a mesma música quanto o rádio. A música, para chegar na novela, para ser tema do casal, o casal maravilhoso da novela, a música precisa acontecer antes no rádio. Até chegar na TV, até o programa super famoso te levar lá, a sua música precisa ser trabalhada no rádio. Não é só, agora o pessoal tem alguns artistas que acham que é só estourar no YouTube, só viralizar no TikTok. Beleza, vai estourar, vai viralizar, mas vai ser muito efêmero, muito descartável, muito rápido. Nada se compara a uma constância que só o rádio pode dar. A sua música vai tocar, vai viralizar, enquanto você estiver impulsionando seus posts, sua música vai aparecer. Daqui a pouco, outro cara já trouxe outra coisa que já impulsionou, o seu produto ficou para trás. No rádio é feita uma programação e esse carrossel de programação vai manter a constância do seu produto no ar, da sua música no ar. Por isso que o rádio é importante, não tem jeito. A novela, se sua música tocar de tema de casal de novela, a novela vai acabar, o rádio não vai acabar. A constância do rádio é insuperável. A credibilidade da rádio para um artista é fundamental. Fundamental. O artista, é legal o artista ir na rádio, é legal o artista ter contato com o público dele. O rádio, o que estoura artista é rádio. Não tem jeito. O TikTok estoura, mas é passageiro, é descartável, é rápido. Até porque o vídeo tem 30 segundos, então não dá tempo. Nem isso. Cara, é super rápido. E, de novo, são muitas pessoas dentro da internet. Eu apresentei, alguns anos atrás, um programa que fez muito sucesso no Ibope, que chama No Flow. Era um programa de funk, na época que surgiu artistas como Anitta, Ludmilla, Naldo, os moleques que cantavam Leleque, Leque, Leque. É uma época que o funk ainda dava para tocar em rádio, hoje em dia está meio complicado. Mudou muito a letra, a pegada, o linguajar, né? As letras da música são complicadas. Naquela época, tinham algumas músicas que eram gravadas para pista, que a gente pedia para o MC fazer uma versão um pouco mais light para poder tocar na rádio. O que estava acontecendo nessa época? Muita gente gravava qualquer coisa com baixíssima qualidade e colocava no YouTube porque achava que aquilo ia viralizar, ia estourar. E não virava, não estourava. Não é assim também, não é tão simples. Tinham algumas pessoas que lançavam algumas músicas super artesanais, feitas no quarto em casa, que virava. E aí as pessoas pensavam, se deu para ele, dá para mim. Mas não é bem assim. Depende do quão artesanal também é essa música. Às vezes ele tem um conhecimento, mas ele não é famoso. Depende tem um que produto. Não tem conhecimento e quer jogar qualquer coisa. Depende do produto. E o seu produto, mesmo sendo bom, se ele não for bem trabalhado, não é só colocar na rede e impulsionar. Não tem como enfiar a goela abaixo. As pessoas também têm o seu gosto musical, né? Não é qualquer coisa que as pessoas vão consumir. E nessa época do No Flow, foi ali 2014, 2015, 2016, que foi esse boom do funk. Nossa senhora, o que tinha de gente, o que ia de MC na rádio. Olha, escuta essa música que eu fiz, eu ouvia. É que eu não sou o tipo do cara que joga água no chope da pessoa. Mas eu ouvia, eu falava, meu Deus. Não vai dar muito certo isso aqui. Deixa aí que a gente vai tentar. E existe isso também, tocava. Esse contato direto com um artista novo que vai até a rádio? Tem até hoje. Eu recebo mensagens no meu Instagram de artistas que, como é que eu faço para tocar música na rádio, não sei o quê, escuta a minha música, vem, eles procuram. E isso é legal, cara, essa troca. E não deixem de procurar, porque é numa dessas que apareceram Zezé de Camargo, Luciano da Vida, é numa dessas, a Anitta, que é uma big artista, ela foi na rádio, ela estava começando com o Show das Poderosas, era o começo, ela nem era super famosa. Ela foi lá na rádio, gravou uma versão, a gente fez uma música lá, a própria Show das Poderosas, mas falando metropolitana na época, a gente gravou juntos. É legal você ver o começo das pessoas. E foi assim, ela foi atrás, ela foi na rádio, ela ia em tudo quanto era lugar, até virar por isso que virou o que virou. É assim que funciona. Para quem quer se tornar um radialista, um profissional da rádio, quais são os cursos e o que eles aprendem nesse curso? Eu sei que tem equipamentos complexos, né, que você precisa operar, tem a questão da locução, né, da dicção adequada. O que é passado nesse curso e o que a pessoa precisa aprender? O cara que vai fazer locução, ele vai aprender as formas de fazer locução, que são 3. Tem alta estimulação, média estimulação e baixa estimulação, que é basicamente a rádio adulta, popular e a jovem. A jovem é a alta estimulação,
Popular a média, que é os caras da Band. Oi, e aí, tudo bem? Que legal, a dona de casa aí, tá ligado? Sucesso. E os caras que falam calminhos da Antena 1, da Alfa. Você vai aprender as técnicas para falar nesse segmento. E All News, que é uma coisa mais sem emoção. O jornalista, ele lê a notícia e ponto final. E aí o locutor, o profissional, vai noticiar e comentário fica para quem tem a competência para fazer comentário. Então, quando você chega numa escola para fazer o curso, você vai aprender esses tipos de locução, você vai fazer várias dinâmicas, você vai ter à disposição várias vinhetas de várias rádios. Então, vai ter lá a Jovem Pan, vai ter a vinhetinha do topo de hora. Toda rádio tem uma vinheta no topo de hora, que ela é uma cama de, sei lá, 15, 20 segundos e essa vinheta ela é assinada. Então, você tem aquela janela para falar e parar de falar na hora certa que vai entrar o carimbo, a vinheta da rádio. Você vai aprender a fazer isso, você vai aprender a falar e operar a mesa, porque o locutor de FM fala e opera, logo são 2 salários, de locutor e de operador. Esse seria o nosso próximo assunto, né? Se vale a pena trabalhar na rádio. Exatamente, são 2 salários, você vai falar e vai operar. Você vai aprender a dar tons para as notícias, porque você não vai ler rindo que caiu um avião, não tem como você dar essa notícia rindo. E você não vai falar triste que o jogo do São Paulo e do Corinthians, o Corinthians ganhou. Então você vai aprender a colocar a sua voz e dar a emoção, tirar do papel, do texto, a emoção necessária para fazer acontecer. Você vai aprender todas essas técnicas. E aí depois que você terminar o curso, você vai gravar um piloto e vai bater em todas as rádios até conseguir a sua oportunidade. E se for o seu time que ganhou, a emoção vai ser um pouquinho maior, né? Nossa, vai Corinthians. Já sabem que ele é corintiano. Por isso que eu falei Corinthians ganhou de São Paulo. Que dicas você daria para quem ainda não te conhece, não conhece seu trabalho, não conhece o trabalho que é exercido dentro de uma rádio? Quem está te assistindo nesse momento? Rádio Disney 91.3 para a galera de São Paulo, para a galera da internet, radiodisney.com.br. Pode me seguir no Instagram, @rcamposvoz. Eu posto bastante coisa lá de rádio, de gravação. Eu posto eu gravando comerciais com a trilha pronta, já é uma loucura o que eu faço lá. Então segue que vocês vão gostar. Para a gente finalizar, o que é o melhor da sua profissão? Cara, eu amo a minha profissão. O melhor é acordar todos os dias, ir para a rádio, ligar o microfone, poder me comunicar com as pessoas, poder falar. Parece que quando eu ligo o microfone eu esqueço que eu tenho algum problema. Porque né, todos nós temos problemas do dia a dia. É meio que como se fosse minha terapia, minha válvula de escape. Ligar o microfone e sair trocando ideia com a galera. Eu amo isso. Cara, quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer. Valeu, parabéns pelo teu trabalho meu. E sucesso na nova rádio. Obrigado. Valeu. E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo Vida e Companhia. Até lá.